O que é a autoestima? Eu fico fora até tarde. Não tenho nada na minha cabeça. E aí, sobre essa dependência ou a independência do olhar do outro, como é que fica? Olá, eu sou a Alana, sou psicóloga clínica, e aqui nesse canal a gente conversa e a Alana analisa algumas músicas e alguns temas relacionados a essas músicas. O tema de hoje é a autoestima e como ela aparece na música Shake It Off, da Taylor Swift. Ela está demonstrando ser uma pessoa dependente ou independente da opinião dos outros. Quando ela recebe críticas, como que é essa reação? O que acontece? E a gente vai um pouco além para entender onde a autoestima se encaixa nessas respostas dela e nessas reações e na compreensão, na percepção dela sobre essas críticas, sobre as opiniões que as pessoas têm sobre ela, que vão estar sendo expressas por essa música. Mas o que é a autoestima? Na maior parte das vezes, ela está associada à aparência física, a como eu estou me apresentando agora. Só que ela é muito mais do que isso. A autoestima ela está presente em diversos contextos. Ela envolve a sua confiança, a sua motivação, a sua percepção e se você acha que você é capaz de fazer alguma coisa ou não. Ela está envolvida tanto com coisas externas ou internas. De acordo com o dicionário Aurélio, a autoestima pode ser definida como qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com seu modo de ser, com sua forma de pensar ou a sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Mas tá, e a estima? Segundo o dicionário informal, estima é o valor que você dá a uma determinada coisa ou pessoa, respeito, amor e afeto. Autoestima, no caso, é o valor que você dá a si mesmo. Então, a autoestima tem a ver com o valor que a pessoa se dá. Respeito, amor e afeto. Esse valor tem a ver com isso. A autoestima, ela não é dada, natural ou inata. Você não nasce com autoestima. É algo que é construído através dos significados que são colocados pelas vivências na vida. E eles podem ser tanto positivos quanto negativos, ou elevados, ou reduzidos. Esse valor do indivíduo sobre si, ele se desenvolve para ser também uma autoestima de forma favorável ou desfavorável, onde a pessoa acredita ou não que ela é capaz de fazer alguma coisa. Quando o valor que a pessoa dá a si mesmo e a autoestima dela estão elevados e estão favoráveis, tende a aparecer comportamentos de assertividade e de autoconfiança, que a pessoa faz as coisas com mais confiança mesmo, de que ela acredita que vai dar certo. A autoestima, ela é compreendida como um sentimento que pode permitir com que a pessoa tenha comportamentos adaptados para cada situação. Então, ela vai agir de formas diferentes para cada situação, levando em conta as necessidades e as vontades da pessoa e da situação. Na música, tem uma parte da letra em que a Taylor se reconhece e reconhece o próprio valor e esforço. Eu invento os passos enquanto danço. Nessa parte, ela está trazendo justamente sobre isso, de que ela consegue desenvolver passos novos para situações novas, para uma dança, que podemos colocar aqui como a vida. Ela está inventando passos novos, comportamentos novos, formas novas de agir, coisas novas para cada momento da vida. Conforme ela vai vivendo e entendendo que precisa de algo novo. Segundo Martins, citado por Goals, desde o início das nossas vidas, as relações estabelecidas são relevantes para a constituição da autoestima, pois a autoestima é definida nos anos da infância e em como as pessoas veem-se pelos olhos dos outros, e por isso, quando o outro nos demonstra estima e apreço, o sentimento de autoestima tende a fortalecer-se.
Nessa parte, a gente consegue entender que a autoestima, ela tá sendo construída desde que a gente nasceu. Conforme a gente vai vivendo, construindo essa percepção de mundo, ela é também influenciada pelas pessoas à nossa volta. As pessoas que estão nos dando o que é positivo e o que é negativo. O que é bom e mal. O que faz com que seja uma coisa que se faça ter confiança ou não. E também a forma de se desenvolver essa confiança, a forma de se desenvolver como a pessoa age. Quando a pessoa é ensinada a respeitar os próprios limites, a agir com amor e carinho com a própria pessoa, com ela mesma, ela leva isso para o resto da vida. Ela entende que os limites dela são uma parte importante. Souza exemplifica. Uma criança cuja mãe é superprotetora, que não lhe permite sair, brincar com amigos, vivenciar costumes diferentes, adquirir outros referenciais de relacionamento e ainda recebe críticas por tudo que realiza, é bem provável que não acreditará em seu potencial. Não se sentirá segura para executar quaisquer atividades, certamente apresentará baixa autoestima. Ao contrário, a criança cujo comportamento é reforçado pela família provavelmente se sentirá segura e confiante para realizar o que lhe for solicitado. Em ambos os casos, a autoestima decorre do quanto o indivíduo se sente em relação a si próprio, autoconfiante e competente, ou fracassado e incompetente. Com isso, a gente vê a importância de ter exemplos diferenciados e também de entender que a autoestima tem a ver com a forma com que as pessoas se autovalorizam e também com a forma que elas colocam e se projetam no futuro, nos outros, nos seus planos e do quanto elas valorizam isso. Veja bem, a gente está falando sobre valor, sobre a questão de importância, a questão de vai dar certo ou não vai, de eu consigo ou não consigo. A autoestima se reflete na forma como as pessoas aceitam a si mesmas, valorizam o outro e projetam suas expectativas. À medida que acontece a aceitação de que somos e sentimos, isso pode facilitar a tomada de consciência da nossa realidade, implicando na forma como vivemos, a partir das nossas escolhas e atitudes. A música começa com ela falando como os outros a percebem e a descrevem. Eu fico fora até tarde. Não tenho nada na minha cabeça. É isso que as pessoas dizem. Uhum. É isso que as pessoas dizem. Uhum. Eu vou em muitos encontros, mas não consigo fazer eles ficarem. Pelo menos, é isso que as pessoas dizem. Uhum. É isso que as pessoas dizem. Uhum. Justamente pela parte de é isso que as pessoas dizem, ela tá dizendo pra gente, que tá ouvindo, que ela entende que esse movimento é dos outros, não é dela. E não é algo que ela usaria pra se descrever. Porque quando ela vai falar dela, de como ela se entende, ela diz: eu nunca perco uma batida. Eu tenho eletricidade nos meus pés. É isso que eles não conseguem ver. Uhum. É isso que eles não conseguem ver. Uhum. Ela se descreveu com valor e reconhecimento. Compreende que os seus próprios passos são dentro da batida, que ela é rápida por ter raio nos pés. E que ela entende que os outros não veem isso. Que quando falam essas coisas de que ela sai demais, que fica fora até tarde, eles não estão olhando essas outras coisas. Não estão entendendo essas outras partes dela que não está sendo falada, mas que ela reconhece, ela aceita que existe nela. E aí, ela não se baseia no que os outros dizem sobre ela para conseguir seguir a vida dela. Ela diz: mas eu continuo seguindo em frente. Não posso parar, não vou parar de dançar. É como se tivesse essa música na minha mente,
dizendo que tudo vai ficar bem. Porque os paqueradores vão paquerar e os invejosos vão invejar. Amor, eu só vou deixar. Deixar, deixar, deixar. Eu deixo pra lá. Eu deixo pra lá. Os mulherengos vão iludir. E os falsos vão fingir. Amor, eu só vou deixar. Eu deixo pra lá. Eu deixo pra lá. Ela entende que existe a possibilidade dela se relacionar com paqueradores, invejosos, mulherengos. Só que não é com quem ela se relaciona que vai estar definindo o que está acontecendo, quem ela é. E veja bem, não é porque ela entende que ela vai poder correr o risco, ou né, que ela vai poder se relacionar com pessoas que são paqueradores, mulherengos, falsos, invejosos, que quando acontecer, ela não vai ser afetada. Ela entende que pode ser afetada, mas que não vai ser uma coisa que ela vai ser dependente. E ela consegue fazer essa distinção de isso é a opinião deles e isso é a opinião minha, a partir da autoestima dela favorável, de que ela acredita que ela tem capacidade de nunca perder a batida, de ser rápida nas situações, de deixar pra lá, de que não vai ser algo que vai ficar preso nela, corroendo e ali. Ela vai compreendendo como ela funciona. E a partir dessa aceitação de quem ela é, dos movimentos dela e dos movimentos que a realidade vão trazer para ela, porque, como eu já disse, podem vir pessoas invejosas no caminho dela e ela pode se relacionar com essas pessoas. Os paqueradores podem vir e ela vai aceitar, ok? É uma possibilidade e ela vai viver, ela vai se movimentar e criando passos conforme ela dança. Mas e quando não tem essa aceitação? E quando a autoestima, ela não tá favorável, ela tá desfavorável? O que acontece? Segundo Veluma Marzola, citada por Saqueta e Almeida, a autoestima está correlacionada com a motivação e o sucesso ao longo da vida do indivíduo. Ao acreditar que não é capaz de alcançar sucesso, por exemplo, o ser humano deixa de tentar. A autoestima é construída ao passar da vida. E para que a pessoa consiga se movimentar, ela também precisa desse componente importante que é a motivação. E para ter uma motivação, também é importante ter uma perspectiva de um possível sucesso. O que acontece quando a autoestima está favorável é que a pessoa compreende que, mesmo que ela erre, ela está caminhando para que aconteça alguma coisa, ela está caminhando para que exista um acerto. Mas quando a autoestima está desfavorável, esse primeiro erro já pode fazer com que a pessoa deixe de tentar, pode fazer com que ela pare de acreditar na própria capacidade e que ela entenda que ela não é capaz, que ela não pode fazer e que não vai dar certo. Cunha, citada por Saqueto e Almeida, afirma que os pais que não tratam da autoestima com seus filhos e que não dedicam tempo de qualidade aos mesmos criam adultos dependentes, que dependem do olhar e da aprovação do outro. A autoestima, ela está sendo construída pela família, pelas pessoas de valor que são importantes para essa criança durante a vida dela. E aí, esses pais que não vão tratar dessa autoestima, ensinar a capacidade de se perceber, de entender os seus próprios limites, entender a sua importância, entender que a pessoa tem respeito, afeto, amor por si própria. Quando o outro vier com um olhar para ela, ela vai ter essa percepção de que ela não é digna de amor, de afeto, de respeito. Ela vai ter essa dependência do olhar do outro. E ela não vai conseguir dar a si própria, que não foi algo ensinado e não foi algo compreendido por ela. Mas não necessariamente precisa ser só na infância, como eu estou falando, é algo construído pela vida. Durante o processo de vida, a pessoa vai desenvolvendo a própria autoestima.
E ela pode aumentar e diminuir. Porque tem a ver com o valor, tem a ver com a própria percepção. Heidegger distingue 2 modos de cuidar. Um é aquele no qual o cuidador assume as escolhas pelo outro e guia, orienta, controla e se ocupa. O foco está no resultado que se espera que o outro alcance por meio desse cuidado. O outro é uma postura de voltar-se para o outro, de ajudá-lo a se reconhecer e a fazer as próprias escolhas. Nesse caso, a ênfase do cuidado recai sobre a relação e a sua forma de estar no mundo. Estes 2 jeitos de cuidar, eles demonstram as diferenças que trazem também a uma pessoa ser dependente e independente. Quando o cuidador é uma pessoa que está sendo controladora, que está sendo um guia, mas que é a pessoa que sabe o que deve ser feito, não levando em conta a opinião de quem está sendo cuidado, não levando em conta a própria pessoa, mas sim o objetivo que deve ser alcançado. Essa pessoa, quando for se cuidar, ela vai buscar outras guias, outras orientações, outras pessoas que controlem, pois ela não compreendeu como é o próprio cuidado. Ou até ela pode acabar tentando se cuidar a partir de um objetivo. Ela não desenvolve a capacidade de entender o que ela quer, o que ela precisa e como ela se cuida. Ela funciona a partir de objetivos e para objetivos. Na segunda forma de se cuidar, como a postura é para a pessoa que está sendo cuidada, é muito mais focado nessa pessoa, o que ela quer, o que ela está trazendo, o que é dela e o que ela realmente consegue fazer para se cuidar. Existe uma ênfase na pessoa que está sendo cuidada e na forma que ela experiencia viver e existir nesse mundo. Quando não há o autocuidado, que é um cuidado a partir de si, das próprias necessidades, a pessoa ela se baseia nos cuidados dados e ensinados pelos outros. E esse cuidado, ele pode não cobrir as vontades e as necessidades dela, e sim as da pessoa que ofereceu essas formas de cuidar. Quando esse cuidado é feito com carinho, amor e afeto, e com o foco no que a pessoa que está sendo cuidada traz de necessidade, essa pessoa ela aprende o que é conseguir ter esse carinho, esse cuidado, esse afeto e também a identificar as próprias vontades. Ela passa a entender e a poder dizer o que dá importância, o que é importante e onde está o valor do que ela faz, do que ela fala, do que os outros fazem para ela e do que os outros falam para ela. Na música, a Taylor coloca um valor baixo para o que os outros estão falando. E ela coloca um valor alto para o que ela está falando dela mesma. Agora, a forma que ela está se percebendo faz com que seja favorável ou desfavorável. Esse cuidado voltado para a pessoa faz com que ela se sinta vista, percebida, respeitada, cuidada, e ela entende esses limites que ela tem. E aí ela consegue se expressar. Na música, quando chega o ex da Taylor com uma nova namorada, a Taylor cuida de si. Ela percebe a situação e percebe que foi afetada. E aí, ela cuida de si. Meu ex trouxe sua nova namorada. E ela é tipo, ai meu Deus. Mas eu vou deixar pra lá. Ela deixou pra lá, respeitando o seu limite de uma gama de possibilidades que poderiam acontecer. Talvez se a autoestima dela tivesse mais reduzida, menos favorável, ela começasse a se comparar com a namorada nova do ex. E isso poderia atingir ela de formas que
Eu nem saberia, porque eu não trato ela, não conheço ela, mas poderia afetá-la. E ao entender que isso poderia acontecer, ela decidiu deixar pra lá e foi fazer algo que fazia bem pra ela. Ela foi se cuidar. Ela foi dançar, que foi algo já estabelecido, que ela nunca perde a batida, que é algo que faz bem pra ela, que ela dança e cria os passos conforme ela dança. Então é algo que é um cuidado que ela entendeu pra ela mesma. E aí aqui ela fala que ela vai dançar com uma pessoa com cabelo legal. E para o cara bem ali com um cabelo lindo, por que você não vem pra cá, amor? Nós poderíamos sacudir, sacudir, sacudir. E aí, sobre essa dependência ou a independência do olhar do outro, como é que fica? Heigner e Jacobs dizem: o paradoxo do espírito humano é que não sou completamente eu mesmo até que seja reconhecido em minha singularidade pelo outro. E esse outro precisa do meu reconhecimento, a fim de se tornar completamente a pessoa única que ela é. Somos inextricavelmente entrelaçados. Eu consigo entender quem eu sou, singular, único, quando eu tenho de quem me diferenciar. E também quando eu tenho outro, não apesar do outro. A autoestima é uma das grandes responsáveis pela forma em que a pessoa se coloca no mundo e como ela se relaciona. Se vai ser de forma dependente ou independente do que falam sobre ela. Para Pearls, a maioria das pessoas vivem em função da sua imagem. Ou seja, vivem da forma dependente, uma vida baseada na construção do cuidado e o que deve ser feito a partir do que o outro a ensinou e o que o outro espera dela. Ela só será aceita se seguir um script com comportamentos pré-estabelecidos. Na música, a Taylor ela se coloca com autoestima favorável para enfrentar situações de críticas e de definição de quem ela é. Ela se relaciona de forma independente, pela capacidade de deixar pra lá. Por exemplo, ela não vai parar de ficar fora de casa até tarde, se é que ela fica, porque os outros dizem que ela tá ficando fora até tarde. Pra ela faz sentido fazer isso. E às vezes o que pros outros é tarde, pra ela não é. Em Gestalt terapia, o que importa não é a interpretação da história do cliente, mas sim a vivência e experiência que ele faz do agora, percebendo como é que sente o mundo à sua volta e de que forma dá sentido a ele. E como que eu vou encontrar o sentido? Segundo Saqueto e Almeida, a mudança só ocorre de forma efetiva quando a pessoa se torna o que realmente é e deixa de tentar se convencer de algo diferente. O sentido é da própria pessoa e é a partir da existência dela. Saqueto e Gera também dizem: é na medida em que eu existo que vou me fazendo. E aqui tem mais uma palavra que a gente costuma falar, mas não pensa muito sobre. A palavra existência. Ela deriva do latim existere, significa surgir, exibir-se, movimento para fora, estar em tensão para adiante. Então, o fato de existir é se movimentar para frente, se movimentar para fora, é estar em movimento, não estar estático. Não que tenha como ficar estático. Escolhemos a todo instante, ao longo de toda a nossa existência, aquilo que queremos ser. Só existindo o ser humano poderá ser. Portanto, é um ser de gerúndio, que designa ação, movimento, e não de particípio, que indica uma ação finalizada. Ele nunca é, mas sempre está sendo. E é aqui que a parte da autoestima estar sendo construída pela vida e que ela é em movimento, ela é fluida, também acontece. Se o ser humano está existindo,
ele está se movimentando. Ele está sendo. E esse movimento de sendo, ele propicia a percepção da diversidade de ações, do pensar, do sentir, de refletir sobre novas possibilidades que vêm com isso, de que a pessoa não está parada, de que ela pode fazer algo. E aí é que são criadas as condições necessárias para um crescimento pessoal e para o desenvolvimento de uma autoestima favorável, com comportamentos assertivos e confiantes, onde a pessoa deixa de ser dependente e procurar o apoio que necessita em terceiros. Ela aprende a enxergar em si o apoio que ela necessita, o cuidado que ela precisa e as respostas que ela procura. Ela entende que estão com ela mesma. Ela vai conseguir trazer isso. Ela desenvolve. E aí nisso, os relacionamentos que ela vai ter também vão estar envoltos das necessidades que ela tem. Como, por exemplo, conseguir colocar um limite. É uma necessidade. A Taylor precisava colocar um limite com aquela relação com o ex, em que eles estavam no mesmo ambiente, mas ela não precisava ficar conversando, vendo, interagindo com o ex. Ela podia ir pra pista de dança dançar. Se cuidou. Ela não foi dependente daquela situação. Quando nos afastamos de nós mesmos, há uma perda na qualidade do nosso contato conosco e com o mundo. E aí a gente começa a se privar do sentido que norteia a nossa essência. No existencialismo, o ser humano é valorizado a partir da maneira de ser, reconhecendo sua individualidade, sua liberdade de escolha e as suas possibilidades de reinventar a sua existência. Pensando assim, é possível entender que escolhas são acompanhadas da responsabilidade de ser um sujeito livre, que consegue fazer as próprias vontades. E, apesar do seu contexto, onde a pessoa vive, com quem convive, a cultura, as questões socioeconômicas, esses não o determinam. Existem realidades que são muito fechadas nas possibilidades. E a pessoa está vivendo como ela consegue, ela está traçando os caminhos que ela pode. E isso também pode ser uma forma positiva para que ela continue viva, para que ela continue a viver e a existir. E conforme ela vai se compreendendo, ela também pode conseguir tentar buscar caminhos que a permitam ser real a ela mesma, ser verdadeira a ela mesma. E que ela não tem que ser determinada pelo espaço que ela tá, ou pelo contexto que ela tá. Quando a vida tem sentido, a pessoa ela faz escolhas coerentes. Ela consegue ter uma perspectiva e uma lógica de pensamento em que suas emoções e ações se relacionam, elas vão para o mesmo caminho. Elas não se contrariam, elas não têm aquela coisa de que parece que eu tô fazendo algo errado, porque a pessoa entende o que ela tá fazendo e para ela aquilo tem valor, aquilo é importante. Parafraseando Sartre, que é um dos representantes do existencialismo e também do humanismo, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que fazemos do que os outros fizeram a nós. E no caso, na música, a Taylor deixa pra lá. E a Gestalt terapia, como é que ela fica no assunto de autoestima, no assunto de buscar sentido? Para a Gestalt terapia, a gente busca trabalhar para poder auxiliar o cliente a possibilitar olhar para si. A gente trabalha a percepção de formas criativas novas de existir, para essa pessoa conseguir se desenvolver olhando para si, para suas necessidades, para o que ela precisa, buscando dar valor a ela e a ter uma autoestima favorável. A gente busca o cliente ciente dos seus potenciais,
assim desenvolvendo o seu próprio suporte e se percebendo em relações não dependentes, mas sim conectadas. Uma das tarefas do psicoterapeuta é ajudar a pessoa a discriminar as situações das quais não se tem nenhum controle e das que ela tem controle ao longo da sua existência. A principal função é fazer com que o cliente encontre o seu próprio sentido. Mas e aí? O que você achou do tema? O que achou da música? Gostaria que eu falasse de alguma outra? Ou de algum tema também? Pode deixar aí nos comentários que eu vou ler e vou tentar trazer no futuro. Também não esqueça do gostei, de compartilhar para alguém e de se inscrever para ter mais vídeos como esse. Até uma próxima!